Olá! Começa agora mais uma análise focada para quem está aí na batalha dos concursos públicos. Hoje a gente vai mergulhar numa legislação assim super importante para quem está de olho na Polícia Civil do Espírito Santo. É a Lei Complementar número 3.400, lá de 1981, o famoso Estatuto dos Funcionários Policiais Civis. E antes da gente começar a destrinchar essa lei, um pedido rápido, mas importante. Quem tiver com a legislação esquematizada e fácil, pega agora. Ajuda muito a visualizar os pontos que a gente vai discutir, sabe? Facilita acompanhar. Nosso papo hoje é focado nos artigos iniciais, tipo o começo de tudo mesmo. Vamos entender quem é o policial civil para essa lei, qual é a ética que guia o trabalho dele e qual é a natureza dessa função, que é tão essencial, né? Com certeza. E olha, dominar essa base legal é indispensável mesmo. O estatuto ele funciona como se fosse o esqueleto, sabe? Da relação do servidor policial com o Estado. Entender bem essas primeiras disposições e principalmente o código de ética que a gente vai ver é chave, porque muitas questões de prova, desde as mais diretas até aquelas de caso prático, nascem justamente desses artigos. É a base. Legal. Então vamos lá, começando pelo começo mesmo. Artigo 1º. Qual é a missão dessa lei, afinal? Basicamente, ela que estabelece o regime jurídico dos policiais civis do ES, ou seja, ela define as regras de como os cargos são preenchidos, o tal do provimento, né? A entrada e também como ficam vagos, a vacância, as saídas. E claro, direitos, deveres, disciplina. Tipo o manual da carreira. Exato. É o pacote completo e logo no artigo seguinte, o segundo, já tem um ponto que, olha, preciso de atenção. O caput, né, a cabeça do artigo, define quem é policial civil para a lei. Funcionário legalmente investido em cargo do quadro da PC. Parece simples, né? Passou no concurso, tomou posse. Ah, mas espera aí, geralmente tem um mas, né? E o parágrafo único? O que ele traz de diferente? Exatamente. Ele dá uma esticadinha nesse conceito. Ele diz que, para essa lei, também é considerado funcionário policial quem ocupa cargo em comissão ou função gratificada, com atribuições e responsabilidades de natureza policial. Função gratificada, para quem não está familiarizado, é geralmente chefia, direção, algo assim, com um extra no salário por isso. Entendi. E por que essa extensão é importante, assim, na prática? Qual a consequência disso para o pessoal? A consequência é que essa galera, mesmo não sendo investigador, escrivão, delegado de carreira, sabe, também fica sujeita às mesmas regras do estatuto. Deveres, proibições, regime disciplinar, tudo igual. Se a pessoa está numa chefia na polícia, com responsabilidade policial, a lei pega ela também. É um detalhezinho que banca adora explorar, perguntando quem está dentro e quem está fora das regras. Faz todo sentido. É bom ficar ligado em quem está debaixo desse guarda-chuva legal. Bom, avançando um pouco, chegamos no título 2. Aí o negócio fica sério. Código de Ética Policial, lá no artigo 3º. São 17 incisos. Bastante coisa. E é um artigo denso mesmo, cheio de comandos importantes que, assim, desenham o padrão de conduta que se espera, né? Vai do básico, tipo, servir a sociedade, proteger vida e bens, até coisas bem específicas da atuação. Sim, e alguns incisos usam umas palavras bem fortes ou colocam exceções muito claras que são um prato cheio para as bancas fazerem pegadinha. Por exemplo, o inciso 6º fala que o policial deve jamais revelar tibieza ante o perigo. Esse tibieza, o que é exatamente? Fraqueza, isso, tibieza é isso mesmo. Fraqueza, hesitação, falta de coragem, até covardia. A lei exige uma postura firme, corajosa do policial frente ao perigo ou abuso. E o jamais, né? Ele reforça que é absoluto, não tem exceção. Não é para evitar fraqueza, é para jamais demonstrar. É uma expectativa alta de bravura mesmo. Nossa, forte isso. Outro ponto que sempre cai em prova, inciso 14. Obedecer às ordens superiores, exceto quando manifestamente legais. Esse exceto é clássico, né? Exatamente. Hierarquia e disciplina são chave na polícia, né? O inciso 16 até fala disso, de respeitar a hierarquia. Só que a obediência não é cega. Não pode ser. Se a ordem é claramente legal, tipo,
sei lá, torturar alguém, plantar prova, qualquer crime, o dever ético do policial é não cumprir. Esse exceto é a válvula de escape, a proteção contra ordens absurdas ou ilegais de um superior. É um limite, claro. E se o policial fica na dúvida? Tipo, será que essa ordem é ilegal mesmo? A lei não detalha isso, né? Mas o bom senso manda perguntar, talvez. Sem dúvida. A lei fala manifestamente legais, o que sugere que a ilegalidade tem que ser óbvia, né? Gritante. Mas naquela zona cinzenta, a responsabilidade de não fazer coisa errada continua sendo do policial. O estatuto dá o princípio ético, a linha mestra. Certo. E tem mais um inciso que sempre gera debate. O 17. Aquele que fala para prestar auxílio ainda que não esteja em hora de serviço. Isso em situações como perturbação da ordem ou para socorrer alguém. Esse ainda que, o que ele quer dizer na vida real do policial? Quer dizer que a condição de policial e alguns deveres éticos não desligam quando bate o ponto. Se ele está de folga, sei lá, no shopping e vê uma situação clara de perturbação da ordem ou alguém precisando de socorro policial urgente, a ética espera que ele atue. Claro, né, com segurança, com bom senso. Mas o dever de agir, em princípio, continua ali. A responsabilidade meio que gruda no cargo, sabe? Isso levanta umas questões interessantes sobre a vida pessoal, né? A gente pode até voltar nisso depois. Mas ainda no Código de Ética, tem mais algum ponto que vale destacar? Ah, sim. O código tenta achar um equilíbrio, né? Por exemplo, o inciso 9 manda ser inflexível, porém justo no trato com delinquentes. E logo depois, o 10 exige respeitar a dignidade da pessoa humana. Olha a linha tênue aí. Firmeza com o crime, mas respeito aos direitos básicos, mesmo do criminoso. O 7º também pede probidade, discrição, moderação, polidez. É um combo complexo de expectativas. É verdade. E não dá para esquecer o inciso 12, cultuar o aprimoramento técnico profissional. Ou seja, estudar, se atualizar não é só bom para a carreira, é dever ético. A sociedade espera um policial preparado. Realmente, muito detalhe importante nesse artigo 3º. Para quem está estudando decorar esses pontos, pegar as palavras-chave como jamais, exceto, ainda que, e entender esse equilíbrio todo, é crucial. Ferramentas como flashcards ajudam demais nisso, né? Com certeza, para fixar mesmo. Bom, saindo um pouco da ética e indo para a natureza da função em si, título 3, dos cargos e da função policial civil. O artigo 4º parece bem direto. Diz que cargo de natureza policial civil é privativo dos funcionários definidos na lei. Traduzindo, só policial civil faz trabalho de policial civil, certo? Corretíssimo. É uma reserva de atribuições. E o artigo 5º vem e detalha o que é essa função policial. Ele lista as atividades. Garantir que a lei seja cumprida, manter a ordem, proteger pessoas e bens, prevenir e apurar crimes, que é o foco da civil, a investigação, e também exercer funções de polícia judiciária, tipo cumprir mandado judicial. É quase o job description oficial da PC. Entendido. E uma dúvida muito comum sobre carreira policial é a dedicação. O policial civil pode ter outro trampo? O artigo 6º fala disso, né? Exatamente. O 6º traz a regra geral, incompatibilidade. Ele diz: a função policial é incompatível com qualquer outra atividade. Ou seja, em princípio, dedicação exclusiva. Não pode acumular com outro emprego, cargo, nada. Nem público, nem privado. Mas como quase toda regra no direito, tem uma brecha aí. O artigo termina com salvo as exceções em lei. Que exceções podem ser essas? Essa ressalva é a peça-chave aqui. Ela diz que a própria lei pode criar exceções. Geralmente, essas exceções vêm lá da Constituição Federal, que permite acumular cargo público com um de professor, ou outro técnico científico, ou um da área de saúde, desde que tenha compatibilidade de horário, claro. Leis específicas também podem prever outras coisas. O importante para a prova é saber a regra, não pode acumular, e saber que existem exceções previstas em lei. A banca pode cobrar justamente se o candidato sabe dessa ressalva. Então, tipo assim, um policial poderia dar aula numa faculdade à noite, se o horário bater e se a lei permitir essa acumulação para cargo técnico, por exemplo.
Em tese, sim. Se encaixar nas hipóteses da Constituição ou de outra lei, e se a administração reconhecer formalmente que os horários são compatíveis. Mas, a regra é não poder. A exceção precisa estar escrita na lei, bem clara. Entendi. A regra é vedar, mas tem janelas legais. E para fechar essa parte inicial, o artigo 7º. Ele só menciona que a estrutura do quadro de pessoal, os cargos, classes e estudo, vai ser definido em outra lei, né? Isso. O Estatuto dá as regras gerais do jogo, mas a escalação do time, os cargos específicos, quantos são, como progride na carreira, isso fica para outra lei. É bom saber para entender que o Estatuto não esgota tudo sobre a estrutura da PCES. Beleza. Então, demos uma boa passada nesses artigos iniciais da Lei Complementar 3.400. Recapitulando rapidinho, a gente viu quem está sujeito ao Estatuto, incluindo aquela extensão do parágrafo único do artigo 2º para as funções gratificadas, lembra? Uhum. Analisamos o Código de Ética, no artigo 3, focando nos deveres e naquelas palavrinhas mágicas, jamais, exceto, ainda que, e no equilíbrio da conduta. Isso, a balança entre firmeza e respeito. E, por fim, a definição da função policial, no artigo 5º, e a regra da incompatibilidade do artigo 6º, com a ressalva das exceções legais. Eu acho que o principal aqui é notar como esses primeiros artigos já montam um cenário bem claro, né? De direitos, deveres, limites, o que se espera do policial. Não adianta só ler por cima. Tem que pegar as nuances, o peso das palavras, as exceções. É aí que a preparação para o concurso faz diferença. Porque é onde as bancas testam o conhecimento mais fino. E pegando aquele gancho do dever ético de agir fora de serviço, do artigo 3º, 17... fica uma reflexão, né? Como que a gente concilia essa expectativa de estar de serviço quase sempre com os limites da lei e os direitos do próprio policial como cidadão? Direito a descanso, privacidade, vida pessoal. É uma tensão que está ali, na natureza da função. Exige uma dedicação que muitas vezes vai além do horário formal. Não tem resposta fácil, mas é algo para se pensar sobre o que significa de fato ser policial. Excelente reflexão para levar para casa mesmo. Bom, cobrimos hoje essa parte inicial, a fundação do Estatuto da Polícia Civil do Espírito Santo. Foi só o começo, mas já deu para sentir o peso desses artigos, né? E para garantir que esses detalhes todos fiquem na ponta da língua e para se preparar para as pegadinhas de prova, fica a dica. Para aprender as pegadinhas e memorizar, use nossos flashcards do Anki. São uma ferramenta excelente, feita justamente para ajudar a fixar esses pontos cruciais da lei e sacar como as bancas costumam cobrar. Agradecemos demais a companhia nesta análise focada, mantenham o foco nos estudos e a gente se encontra na próxima parte da nossa conversa sobre legislação para concursos.